Amém, meus irmãos? Glória a Deus pela sua vida. Só dar uma diminuidinha aqui. Glória a Deus. Amém? Amém? Bom te ver aqui, bom nós podermos estar reunidos na casa de Deus, na casa do Pai, e podermos compartilhar, celebrar junto, cantarmos juntos, orar uns pelos outros. Isso que é ser igreja. Igreja é ser uma grande família, né? E nessa grande família a gente sempre tem apoiado, ajudado um ao outro. Então você que está vindo aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo, se sinta em casa. Outros que já são dessa casa, se sinta à vontade, porque nós temos, o maior objetivo nosso aqui é nós engrandecermos o nome de Jesus, amém? Eu sempre tenho dito, sempre tenho falado há muitos anos, desde quando nós começamos a pastorear, que tudo que nós fazemos aqui está sujeito à direção do Espírito Santo de Deus, amém? Estava falando com um irmão e disse para ele, porque nós já começamos a bolar e a planejar o jantar do Dia dos Namorados do próximo ano. Já estamos aí trabalhando, né? E eu falei algo muito interessante, não tinha nem pensado, mas o Espírito Santo de Deus direcionou. Porque a gente pensa em alguns nomes, quem que a gente pode trazer. E o Espírito Santo de Deus me disse assim que nós temos os nossos planejamentos, mas o Espírito Santo é aquele que está no controle. Então nós temos a nossa agenda e o Espírito Santo de Deus tem a agenda dele, amém? E isso eu fico muito feliz assim, porque quando nós deixamos a nossa vida na direção do Espírito Santo de Deus, meu irmão, ele vai sempre nos conduzir a passos verdejantes, às águas tranquilas. Por mais nós enfrentamos lutas, mas no final, eu creio que Deus sempre tem o melhor para nós. Então vale a pena obedecer a Deus, amém? Então vamos lá, eu tenho uma palavra. Hoje nós estamos encerrando a nossa série de mensagem, Uma Vida Abençoada. E essa série de mensagem que é um tanto desafiadora para nós, porque ela mexe em áreas sensíveis da nossa vida. Existem áreas sensíveis, existem áreas que são difíceis você falar. Por exemplo, você falar de família não é algo fácil. Você falar de casamento não é algo fácil. Você falar de sexo não é algo fácil. Você falar de dinheiro não é algo fácil. Mas todos esses assuntos que eu falei, eles estão na Bíblia. Amém, meus irmãos? Amém? Então todos esses assuntos estão na Bíblia. E Deus me direcionou a algo. Quando nós começamos a ministrar aqui, Deus me disse assim: vocês vão enfrentar dois demônios ou dois principados, que eles são muito fortes. Primeiro, que é o principado de religiosidade. Diga assim comigo, religiosidade. E quem que é o religioso? O religioso é aquele que escolhe partes da Bíblia que servem para ele e partes que não servem para ele. O religioso é aquele que ele quer obedecer algumas coisas, mas outras não. Então alguns assuntos ele gosta de ouvir, outros ele não quer ouvir. Esse é o religioso. Ele não está sujeito ao que o Espírito Santo de Deus quer falar. Ele não está sujeito àquilo que Deus quer ministrar a ele. É ele que quer dizer o que Deus tem para falar. Se você tem alguma dificuldade, ou teve alguma dificuldade com o tema que nós trouxemos aqui, vai para casa, ore a Deus e fala assim: Deus, eu não concordei com a direção que o Senhor deu. E aí você dá uma direção para ele, né? Porque o pastor está falando de dinheiro, agora só fala de dinheiro, agora só fala. Meu irmão, ore a Deus e fala: Deus, eu não concordo contigo, não concordo com essa parte da Bíblia, eu vou arrancar as minhas folhas aqui, tudo que o pastor citou. Mas isso, meu irmão, acontece porque um espírito, um demônio de religiosidade, ele foi afrontado. O outro espírito que age é o espírito de Mamon. Mamon ficou endemoniado, meu irmão. Por quê? Porque você está afrontando. Mamon é o Deus que está por detrás do dinheiro. Quando o teu coração não é governado por Deus, Mamon vai governar o teu coração. Então como que você vai gostar que o pastor fale de um assunto
no qual o pastor ofendeu talvez um Deus que você serve. Então por isso tem gente que o coração fica ali apertado, não estão concordando, mas em contrapartida, estou falando isso para os que ainda estão presos nisso, mas muita gente tem sido abençoada, meus irmãos. Nós estamos encerrando. Quantos aqui já foram abençoados? Quantos aqui podem testemunhar maravilha? Muita gente que pode testemunhar, que pode dizer aquilo que Deus fez. Por isso, a palavra de Deus não serve para todo mundo. A palavra de Deus faz efeito na vida de todo mundo? Não. Nunca você pode se enganar com isso. A palavra de Deus não faz efeito na vida de todo mundo. O apóstolo Paulo diz que ela faz efeito, ela cumpre o propósito dela naqueles que creem nela. Naqueles que creem. Naqueles que acreditam que aquela é a palavra de Deus. É sobre esses que a palavra vai ter poder, ela vai dar fruto, ela vai crescer, ela vai germinar, ela vai frutificar. São nesses. Então eu louvo a Deus, porque aqui muita gente, meu irmão, foi abençoado e tem testemunhos para poder contar. E diante de tantos testemunhos, nós vamos nos próximos cultos. Hoje nós estamos encerrando, o próximo domingo é outro estilo de mensagem, né? Pode ficar tranquilo. O pessoal está apavorado aí, já pode ficar tranquilo. Mas nós vamos colocar nesses momentos alguns testemunhos, porque os testemunhos são importantes. Por que eles são importantes? Para dizer que o que a palavra de Deus está ensinando, ela é verdade. E eu queria convidar aqui à frente o Marcinho. Vem cá, Marcinho. Marcinho vai contar um testemunho de algo que ele viveu, um milagre que ele viveu, e ele vai nos ajudar testemunhando e contando aqui no nome de Jesus. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Eu pensei que ia ser no final, peguei de surpresa. Bom, pessoal, eu sou agente de escolta e vigilância penitenciária, trabalho no CDP1 de Pacaembu. Eu estar trabalhando lá é um milagre, né? Vou contar bem rápido algumas coisas aqui, eu não vou demorar não. Mas um dia Deus me deu uma direção de que era essa a profissão que eu deveria fazer o concurso, de que eu deveria trabalhar. Um dia eu vi um rapaz, o Jorginho, ele estava trabalhando, acabando de chegar do serviço, e eu tive uma impressão, algo que eu acredito que é do Espírito Santo, falou assim, ó, essa daí vai ser a sua profissão, é nisso daí que você vai trabalhar. Imediatamente eu fui lá, perguntei para ele no que ele trabalhava, e ele falou que ele trabalhava de agente penitenciário na Muralha. Ele falou, mas vai abrir uns concursos para a ASP, para a polícia, depois você pode ser bombeiro. Eu falei, não, é isso daqui que Deus me direcionou, é isso daqui que eu vou fazer. Fiz o concurso, fui para São Paulo, trabalhei lá em Mauá. É uma dificuldade muito grande para a gente vir para cá, né, com a lista de transferência. E eu fiquei 5 anos e pouco em Mauá. Aí a igreja toda estava orando, o pastor Alexandre, a pastora Juliana, todos aqui empenhando em orar. E aí nós conseguimos vir, né, eu e o Diego, nós conseguimos vir aqui para Pacaembu aqui. Quando nós chegamos aqui em Pacaembu, né, 60 quilômetros de distância daqui até lá, eu estava trabalhando. E eu ia conseguir uma permuta, uma troca com um rapaz de Nova Independência, já estava tudo certo. Só que aí de novo eu tive uma impressão dentro do meu coração de que não era para mim transferir, de que Deus tinha uma missão ali para mim. Eu não sabia no momento qual que era. Depois eu tive um discernimento em Deus de que era o meu chefe do plantão, de que eu deveria falar de Jesus para ele, de que ele já conhecia a palavra, mas que ele precisava regressar para a igreja. Aí o ano passado, no começo do ano, ele falou, olha, Marcinho, eu voltei para a igreja, reconciliei, fiz um encontro com Deus, estou indo numa célula. Então eu falei, Deus, a minha missão aqui já acabou, né? Eu tinha que falar de Jesus aqui para as pessoas aqui, mas uma missão específica que você tinha com a minha vida aqui já terminou. E eu falei para Deus, eu estou muito cansado, estou acordando 3h30 da manhã, eu estou sendo obediente à tua voz, mas eu gostaria de ir para casa, né? Gostaria que você me transferisse para perto de casa. E quando eu coloquei a lista de transferência, foi no dia 3 de março do ano passado. Eu coloquei a lista de transferência e aí eu saí em 35º para a feminina, em 28º para a masculina aqui. Então a lista ficou muito longe. E aí eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Deus, eu sou grato ao Senhor, porque tudo que eu tenho vivido até agora foi o Senhor que me deu. O Senhor me deu uma esposa maravilhosa, me deu meu lar. E se o Senhor me trazer de volta para casa,
eu tenho uma moto, que é o veículo que me leva e que me traz. É uma Fan 160 2019. Eu falei assim, a igreja está em construção, se o senhor me levar para casa, eu vou ofertar lá para o senhor. Em julho, teve umas alterações, rodaram tudo. E aí, fiquei em primeiro lugar para a feminina de Tupi Paulista. E fiquei em segundo para a masculina. Sexta-feira agora saiu minha transferência. Amanhã vai ter um ofício. E Deus me trouxe para perto de casa. Glória a Deus, glória a Deus. Quem entende aí sabe a luta que é para você conseguir uma transferência. Não é algo simples, não é algo fácil. E na verdade é um segundo milagre. O primeiro milagre foi quando eles estavam lá, o Marcinho em Mauá e o Diego em Jardinópolis, não é isso? E eles orando, a igreja orando para eles poderem vir para cá. E foi um negócio tão doido que veio uma lei, essa lei entrou, eles foram transferidos e aí depois a lei voltou ao normal. Não foi isso? Olha que coisa doida. Então, meu irmão, o Deus que nós servimos é um Deus que mexe até lá em cima, até onde você acha que a gente não consegue alcançar, Deus alcança. E isso foi um negócio surreal, porque do dia para a noite saiu, o Diego me ligou na madrugada, e aí os dois se encontraram, o Marcinho encontrou o Diego, vieram. E aí o Marcinho tinha esse desejo, hein, de poder vir para cá. E ele fez esse voto diante de Deus. Isso não foi pedido, meu irmão, de forma nenhuma, algo dele com Deus, porque voto não é algo que o outro pede. Voto é algo seu com Deus. E ele fez esse voto. Deus, se o Senhor me trouxer para cá, eu queria ofertar como oferta de gratidão a moto que eu tenho. E aí, meu irmão, quando você faz voto, o duro é que Deus ouve. Verdade, pensa no negócio sério. Lembra que eu contei aqui domingo passado? Minha mãe fez um voto. A gente vendeu o sítio e estava enrolado. A hora que fez o voto, o negócio desenrolou. Então, assim, tome cuidado quando você fizer qualquer voto. Por quê? Porque Deus acredita. Amém, meus irmãos? Só que nunca faça um voto que você não vai cumprir. Pelo amor de Deus, nunca faça um voto que a Bíblia chama de voto de tolo. O voto de tolo é aquele que Deus faz, ele fala com Deus, ele faz um voto com Deus, Deus faz, ele não cumpre. Pelo amor de Deus, não se mova nessa direção, porque é perigoso, é uma direção perigosa. Mas se você tem, e voto, meu irmão, não tem a ver só com questão financeira. O voto é algo seu com Deus. Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou abrir minha casa. É um voto, na Bíblia tem votos. Quando eu tiver um pouco mais de tempo, vou poder ensinar para vocês aqui, mas são muitas chaves assim que pode nos abençoar, e eu fiz questão que o Marcinho testemunhasse aqui aquilo que Deus fez, amém? Depende disso aí, meu irmão, ativa alguma coisa dentro de você, depende de alguma coisa que tá presa, depende de alguma causa na justiça, alguma coisa, você pode dizer assim, pastor, você quer meu dinheiro, então dê para outro lugar, meu irmão, se esse for o problema. Se você achar que o problema é porque a igreja quer, dê para outro lugar. Não tem problema não, eu quero que você seja abençoado, não precisa nem dar aqui, porque tem gente que às vezes tem esse coração, mas faça um voto com Deus, se o Senhor, aquela causa na justiça, aquela situação, se o Senhor fizer algo, eu vou fazer isso, e não é alguém que te diz, é algo que brota do teu coração, porque eu creio que como o Marcinho fez esse voto, e Deus ouviu, e Deus cumpriu a parte dele, o Marcinho cumpriu a parte dele, Deus vai ouvir os teus votos, amém, meu irmão? Você crê nisso? Porque o que nós estamos pregando aqui é verdade. Então isso aqui é para testificar aquilo que nós estamos pregando nesses dias aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 20, Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 24. Evangelho de João, capítulo 20, nós vamos ler aqui. A partir do verso 24, você pode acompanhar conosco aí. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso de número 24. Amém? Todos encontraram aí? Amém? Então vamos lá. Deixa eu só dar uma... Glória a Deus, vamos lá. Diz assim, um dos 12, Tomé, diga assim, Tomé.
apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem me ver. Diga glória a Deus. Meu irmão, nós fazemos parte desses. Nós fazemos parte desses que são felizes e creram não porque viram Jesus, mas nós cremos sem ver Jesus. Nós sentimos a presença dele, nós ouvimos ele, nós temos essa percepção, como o Marcinho disse. Isso é muito legal. Eu tive uma percepção e Deus me disse isso. Eu tive uma percepção, então nós sentimos Deus e Deus é muito real para nós. Mas nós queremos encerrar aqui e nós queremos trazer algumas coisas. Primeiro, nós precisamos entender, meu irmão, que o repartir, ele tem que ser o estilo de vida para nós. Deixa eu só perguntar, tá frio aí para vocês? Pessoal, auxilia aí fazendo um favor, diminui a ventilação, que às vezes, não sei se está no 24, diminui o fã dele, porque às vezes fica com a ventilação ainda forte. Isso. Que se eu estou com frio aqui, imagina o pessoal que está aí. Amém? Agora fica mais melhor aí para vocês. Então nós precisamos entender que nós precisamos desenvolver um estilo de vida. E esse estilo de vida que nós devemos desenvolver é um estilo de vida de generosidade, porque não combina com Jesus, com o nosso Deus, uma vida mesquinha. Quem é mesquinho, em alguma hora vai haver um divórcio com Deus, porque Deus não é mesquinho. Porque Deus compartilhou conosco tudo que Ele tinha, não foi apenas algumas coisas, mas Deus compartilhou conosco tudo aquilo que Ele tinha. Deus, Ele, quando derrama das suas bênçãos, Jesus fala: eu vim para que vocês tenham vida, e uma vida em abundância. Deus ama essa abundância, Deus ama essa prosperidade. E quando nós percebemos isso, nós devemos entender que uma vida abençoada é uma vida que passa por esse entendimento. Então nós aprendemos aqui, meus irmãos, que nós precisamos ser fiéis nas nossas finanças, em todo recurso que seja. Precisamos ser fiéis a Deus nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. O dízimo, ele traz uma proteção sobre aquilo que você tem. O dízimo, ele protege aquilo que você ganhou. Por que o dízimo traz proteção? Porque existem muitas perdas. Existem pessoas que talvez ganham, mas ele lida e tem que se deparar com muitas perdas. O dinheiro some, gente que não consegue sair da dívida, gente que às vezes a vida não consegue prosperar, não consegue crescer. Isso, meu irmão, não é normal. Se nós servimos a Deus, e se nós estamos escravizados em dívidas, em situações, a nossa vida não consegue mudar, isso não está normal. Existe alguma coisa aí que não está normal, e nós precisamos fazer esse diagnóstico. Porque o desejo de Deus é que você seja abençoado. E não querer ser abençoado é um pecado. Não querer, você fala: não, pastor, eu não quero ser abençoado. Meu irmão, isso é um pecado. Por quê? Porque se o nosso coração é um coração transformado, e se nós somos abençoados, todas as outras pessoas à nossa volta também serão abençoadas. Quando Deus prospera um filho dele e uma filha dele, pessoas à sua volta também serão abençoadas. Por que você precisa entender que você precisa dessa noção de você ter uma vida abençoada?
Meu irmão, se você prosperar, você vai gerar emprego. Você entende isso? Se você prospera, você gera emprego. Você abençoa a cidade. Você abençoa famílias. Você abençoa pessoas. Você faz movimentar o comércio. Você cria oportunidades primárias, secundárias, de terceiros. Isso por causa da bênção que está sobre a tua vida. Então, quando nós falamos que nós devemos ser abençoados, é porque isso vai tocar outras pessoas. Eu fico pegando muito esses exemplos para aprender. Eu fico vendo, por exemplo, o pastor Jetro. Ele ganhou de herança, na verdade a esposa, a herança de um sítio, perto de Junquerópolis. E um sítio de uns 10 alqueires. E há uns anos atrás, muitos anos atrás, ele tem investido e tem feito coisas lá, investido. E agora em julho, nós teremos lá mais de 500 pastores do Brasil todo, de regiões do estado de São Paulo, de outros estados, lá do norte, do nordeste, do sul do Brasil, do sudeste, sendo abençoados, ministérios sendo restaurados. Meu irmão, quanto que a gente cobra, a gente auxilia, nós começamos junto lá, quanto que nós cobramos para que esses pastores venham, bebam, comam, sejam ministrados nesses 3 dias. Sabe quanto que eles pagam? Uma taxa mínima de R$0. Recebem comida. A nossa igreja, todo encontro de pastor, a nossa igreja oferta com alguma coisa, seja com despesa de comida, qualquer despesa a gente oferta. Então você não sabe, mas está sendo semeado lá. E esses pastores vêm, eles têm comida. E uma das minhas vontades é, quando nós terminarmos esse nosso fundo aqui, todas as nossas salas terão ar-condicionado. Então os hotéis aqui não dá conta. Hotel em Dracena, Junta de Dracena, de Junquerópolis, não tem vaga, não tem vaga. Fica assim, pastor, desesperado. Uns alugavam casas e ficavam assim, nesse período de 3, 4 dias. Mas o meu sonho é nós terminarmos aqui, e esses pastores vão ter algo com excelência. Eles vão poder dormir nessas salas com ar-condicionado. E toda manhã, antes deles irem para lá, nós vamos servir um belo café da manhã para eles. Por quê? Porque a bênção que chega até nós, ela tem que tocar vidas. Esse é o propósito de Deus. Mas como, meu irmão, que é lindo de ver isso. Porque agora o pastor Jetro investiu mais de R$300 mil para construir um barracão, para fazer. Para quê? Para abençoar pessoas. Por isso, meu irmão, que eu tenho que ser sincero, não posso ser falso. Tem gente que eu oro e falo assim: Deus, dê mais para ela. Deus, dê mais para ela, porque se o Senhor der mais para ela, mais pessoas serão tocadas e abençoadas. Meu irmão, esse sítio onde ele mora, ele abre a porta da casa dele para receber mais de 500 pastores. Uma semana antes, recebe-se pastor de adolescente, jovem, ministro de louvor. Na outra semana, você já imaginou no quintal da sua casa, passar em 2 semanas aí algo em torno de 800 pessoas? Ele tem feito isso por quê? Ou seja, Deus não se engana. Quando Deus escolhe alguém para prosperar, existem pessoas que se Deus prosperar, pessoas e pessoas serão tocadas. Então eu oro dizendo: Deus abençoa, dá mais. Mas vou ser sincero, tem gente que ora e fala: Deus, arranca desse miserável. Verdade, meu irmão. Porque tem gente que é miserável, tem gente que é medíocre, tem gente que é mesquinho. E você pode perceber que todo miserável, toda pessoa doente com dinheiro, ele não é doente só na cabeça, ele é doente emocionalmente, ele é doente no físico. É só você olhar e você vai perceber. Por quê? Porque eu tenho um demônio dominando a vida dele, e esse é o demônio de Mamon que está governando essa vida. Você precisa abrir teu coração dizendo: Deus, me prospera. Por quê? Porque você sabe que no teu coração, se um milagre chegar, pessoas serão abençoadas. Diga assim: Deus, erga a tua mão. Diga assim: Deus, aquilo que o Senhor fizer na minha vida vai tocar outras vidas, vai tocar outras pessoas, em nome de Jesus. E meu irmão, isso é sério.
Porque todo recurso não está na mão do governo, todo recurso não está na mão de alguns empresários, todo recurso está na mão de Deus. Deus tira e coloca aonde Ele quer, Deus tira e Deus dá para quem Ele quer. Tudo está debaixo do governo de Deus. E se Deus encontrar em você um coração generoso, se prepare para viver milagres na tua vida. Milagres. Sabe por que pessoas ficam nervosas com esse tema? Porque o diabo ele se move nessa direção. Porque se pessoas forem abençoadas, vidas serão tocadas. Irmão, como se faz missão? Como se faz missão? Como que você abençoa pessoas? Um outro projeto, o pessoal está terminando agora. Terminou ontem lá no Maranhão. São 4 dias de impacto lá no Maranhão. Pessoas do Brasil todo vão, pagam as suas passagens. Eles vão lá para o Maranhão, levam dinheiro. E aí eles oram e eles começam a evangelização. Qual é a primeira coisa que eles fazem? Eles vão nos supermercados e eles compram cestas básicas do dinheiro deles mesmos. E eles vão nas aldeias muito pobres e eles começam a evangelizar. Então eles levam a cesta e eles levam o almoço. Eles mesmos preparam o almoço, eles mesmos fazem. E no nome de Jesus, eu queria que no próximo ano, Deus tocou no meu coração. Nós vamos lá nesse lugar, meu irmão. Você vai junto comigo lá. Nós vamos lá no Maranhão. E você vai poder fazer uma viagem missionária dessa. Não é um negócio caro. A passagem não é algo caro. É algo em torno de R$800. Você divide em 10 vezes aí. Você pode fazer uma projeção até junho do próximo ano. Você pode pagar. E você vai lá tocar pessoas e abençoar pessoas. No nome de Jesus. Amém? Talvez você não vai poder ir agora. Você vai dizer, Deus, eu vou abençoar algum adolescente, eu vou abençoar algum jovem que não pode, e eu por enquanto não vou, mas alguém vai, eu vou enviar alguém. Quantos estão comigo? Amém? É isso, meu irmão. Nós precisamos ter essa noção. Agora, nós precisamos dar alguns direcionamentos. Precisamos deixar alguns direcionamentos. Quando a gente fala de uma vida abençoada, de você dizimar, de você ofertar, de você entender o que é propósito, você entender o que é voto, isso não é suficiente. Porque você pode fazer tudo isso, mas você pode se enrolar financeiramente. Primeiro, meu irmão, saia das dívidas. Toda pessoa que tem dívida, a Bíblia diz que ela é escrava. O que é dívida? Dívida é aquilo que você não dá conta de pagar. É diferente de um compromisso. Pastor, comprei minha casa, é dívida? Não, não é. Você está no seu orçamento, você consegue pagar? Não é dívida. Ah, pastor, financei um terreno, é dívida? Não, não é dívida. Você está dando conta de pagar? Pastor, eu troquei de carro, você precisava? Não, isso não é dívida. Dívida é aquilo que muitas vezes é desnecessário na sua vida. É aquilo que está vencendo, você não dá conta de pagar. Então, isso e muitas dessas dívidas que ocorrem, não é porque muitas vezes o diabo se levantou, não é porque, não, mas é por causa de responsabilidades nossas. Igual um homem que falou, pastor, queria que você orasse por mim, porque eu sinto um espírito maligno, eu sempre estou endividado, os meus cartões estão estourados, tudo, e eu queria que você orasse por mim. E esse pastor muito cheio falou, vou orar. E chegou nesse homem e começou, Deus toca nele agora. Falou, espíritos, desaloja para dizer, saia. E ele achou que era para dizer as lojas que ele estava devendo. Ele falou, Casas Bahia, Pernambucanas, né, Magalu. E ele começou a falar tudinho. Mas era só para desalojar os demônios, estavam ali. Ele achou que era para dizer as lojas, né? Mas tem gente que, às vezes, e não tem como. Se você não aprender, primeiro, enquanto você não se tornar um bom administrador, Deus não terá alegria em te dar, porque Deus não gosta de desperdício. Lembra quando Jesus multiplicou aqueles pães e aqueles peixes? Jesus disse assim, recolham o que sobrou. Jesus não gosta de desperdício. Jesus não gosta de uma má administração. Jesus não gosta, e muitas vezes a gente erra e falha nisso. Aonde que Mamon, meu irmão, ele trabalha? Preste bem atenção. Mamon, ele trabalha nos extremos. Diga assim, extremos.
Porque às vezes você vai dizer, não, então só o pobre que está debaixo desse espírito. Não. Mamon, ele vai trabalhar nos dois extremos. Ou seja, você está com a vida financeira enrolada debaixo de dívida, não consegue sair. Isso pode haver uma grande influência de Mamon. Mas vamos supor que você não tem dívida nenhuma. Ao contrário, você tem dinheiro sobrando, seu dinheiro está lá, está guardado tudo, e todo dia você olha para ver se realmente está lá, mas de repente você foi para outro extremo. O extremo do quê? De colocar naquele dinheiro a tua esperança e a tua segurança. De achar que aquele dinheiro é que vai guardar o teu futuro, aquele dinheiro que vai te proteger. Você diz assim, eu estou tranquilo porque agora eu tenho a minha aposentadoria. Meu irmão, a Bíblia diz que a gente não pode colocar a nossa esperança no dinheiro. A gente não pode colocar a nossa expectativa. Então, o equilíbrio, onde que o Espírito Santo de Deus age? O Espírito Santo de Deus age no equilíbrio, não é no extremo. Se você está no extremo de dívida, não consegue sair, ore, meu irmão, porque não é esse o propósito de Deus. Se você está no outro extremo, que está lá, você é miserável, às vezes você engana Deus. Ó Deus, está aqui, vou dar um dinheirinho aqui só para enganar Deus. Deus não quer, deixa lá para você mesmo. Deus não quer, porque está num outro extremo, que já colocou a fé, a esperança nesse dinheiro. Tem gente que é miserável. Eu lembro de um homem em Junqueirópolis. Esse homem andava num dos carros mais velhos, numa Belina. Eu penso numa Belina, não era coisa chique, não, coisa velha, caindo aos pedaços, colocando a vida dele em risco. E certo dia esse homem sofre um acidente. Esse homem perde a sua vida. E aí, pensa num homem muito simples, mas não é simples na forma de um elogio, é na forma pejorativa, simples de miserável. E quando os filhos foram ver, esse homem tinha só numa conta mais de 1 milhão guardado, e andava fedendo, com as roupas rasgadas. Eu lembrei também daquele senhor lá em Bataguaçu, lembra? Um senhor grandão, e todo dia ele fazia caminhada, ele andava com um pau assim, porque de madrugada os cachorros vinham, e ele espantava, e ele passava lá, com um short curto, às vezes rasgado, às vezes uma camiseta rasgada, e ele todo dia comprava, se eu não me engano, um pão, e às vezes ele pedia uma fatia de mussarela, 1 ou 2 fatias. E eu não conhecia ele, e eu imaginava assim, poxa vida, que homem simples, que homem pobre, e às vezes tinha vontade assim, de até dar algumas coisas para ele. E certo dia à tarde, ele sempre passava de manhãzinha, mas um dia à tarde, ele passou e falou, ô filho, porque a gente já conhecia ele, conhecia ali da padaria. Você não faz umas contas para mim? Eu falei, faço. Eu peguei a calculadora, eu falei, é que eu tenho um gado arrendado, faz as contas aí, é tanto. E meu irmão, quase que não cabia os números na máquina. Tanto, qual que eu olhei, miserável, eu estava com dó de você. Eu estou com dó de mim agora. E esse homem colocou tal, e ele queria saber quanto que aquilo ia render. E pergunta para mim como que ele terminou. Não vou responder, que vocês não perguntaram. Não, só vou falar para esses 3 no final que perguntaram em particular. Pergunta aí, meu irmão. Esse homem terminou enforcado na casa dele. Ele morava sozinho. E um certo dia, uma filha percebe que ele não vem. E quando vão procurar, na casa dele tinha um F-250 preta, coisa mais linda do mundo, que ele nunca andava. E esse homem termina com a corda amarrada na área, e ele se enforca. Lembra até hoje, um homem alto, moreno, e ele morre enforcado, todo o dinheiro no banco. A família agora se aposta do dinheiro. E é tão interessante, meu irmão, é tão louco que o espírito de Mamon, ele não atinge só aquela pessoa, mas ele vai pegando gerações. Porque existem, preste atenção que eu vou te falar, existem dinheiros que estão debaixo de maldição. E quem pegar, entra debaixo da maldição que aquele dinheiro está. Tem um pastor, amigo nosso, lá em Paranaíba. O pai dele, o avô dele, se casou, e naquela época era como cultura
dá um pedaço de terra. Dá um pedaço de terra para que a pessoa pudesse ter a vida dela. Mas um pedaço de terra naquela época era em torno assim, de 150 alqueires de terra. 100 alqueires de terra. Algo que para nós, naquela época, a terra não valia tanto quanto vale hoje. E esse homem, ele se casa e ele iria receber essa terra para ele dar continuidade na vida dele. Mas ele, como um crente, quando esse sogro dele chega para ele e diz, eu vou dar essa terra, ele sabia como que aquela terra foi conquistada. Aquela terra que o sogro dele tinha, ela foi conquistada através de pessoas mortas. Porque antigamente, meu irmão, não tinha lei que tem aqui hoje. Até hoje, em alguns lugares lá do norte acontece isso. Chega gente, pistoleiro, eles chegam, eles expulsam a pessoa daquela terra, diz, olha, se você não sair, a gente mata você. Eles apropriam daquela terra e vocês sabem do que eu estou dizendo para vocês. É ou não é? E ele sabia que essa terra foi uma terra de muito derramamento de sangue. E ele disse, eu não quero. Por quê? Porque um filho de Deus e uma filha de Deus, ele tem discernimento. Meu irmão, eu só quero o que Deus tem para me dar. Eu só quero o que vem da mão de Deus. Porque o que vem da mão de Deus vai me prosperar, vai abençoar minha família, vai abençoar minha descendência. Mas tem coisa que não é só Deus que dá. Tem coisa que o diabo dá. E aquilo que o diabo dá vai custar muito caro, não só para você, mas para a sua descendência. Esse homem morre enforcado, esse homem se suicida, essa família pega o dinheiro, e esse neto dele, se eu não me engano, morreu também numa troca de tiro, e a família toda se perdeu. Uma desgraça. Eu poderia contar várias histórias para vocês. Porque é o extremo que o inimigo age. Por isso que o nosso coração, ele precisa ser liberto. Por isso que o nosso coração, ele tem que estar desprendido, ele tem que estar em Deus. Agora, nós precisamos sair de todo espírito de dívida. Nós não podemos manipular pessoas. Meu irmão, não use de vantagens, não use de expertise para ganhar dinheiro. Por quê? Porque se você engana alguém por causa de dinheiro, você está enganando a Deus. Se você é aquela pessoa espertona, que é muito inteligente para ganhar dinheiro, e você às vezes mente, você às vezes burla alguma coisa, preste bem atenção, você está fazendo isso contra Deus. Por que contra Deus? Porque Deus é contra toda injustiça. Deus é contra todo dinheiro desonesto. A Bíblia diz que Deus odeia a balança infiel, a balança desonesta. Deus odeia. Então nós precisamos entender como que isso muitas vezes vai cegando a gente. Meu irmão, não existe. Se você pensa assim, ó, eu vou enganar aqui para ter uma vantagem aqui, deixa eu dizer, você vai tomar um prejuízo muito maior do que dinheiro. Porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba, tudo quanto o homem semear, isso também se fará. Então o diabo pode dar dinheiro, o diabo pode te dar alguma coisa, mas eu não quero nada daquilo que vem do diabo. Eu não quero nada, porque tudo que o diabo dá, ele dá, mas ele vai querer a tua vida de volta. Então tem gente que é esperto, tem gente que chega assim, Juliana, vem cá, eu tenho uma proposta para você, mas na verdade lá no fundo ele está pensando em passar a perna na Juliana. Se você faz isso com alguém, você está fazendo isso contra o próprio Deus. Irmão, tudo na nossa vida que venha daquilo que Deus abriu as comportas do céu. Nós não precisamos dar os nossos jeitos, nós não precisamos fazer. Não, espere aquilo que Deus quer fazer, porque Deus vai trazer sobre a tua vida. E a Bíblia diz que a bênção de Deus, ela enriquece, ela não traz dores. Porque tem muita gente que às vezes ele conseguiu algo, consegue algo, mas aquilo está custando muito caro. Não, a bênção de Deus. Como que eu sei que algo vem de Deus? Quando aquilo veio e não me acrescentou dor. Aquilo me trouxe alegria.
Eu recebi algo, mas eu estou celebrando aquilo. Eu sei que, eu sinto no meu coração que aquilo vem de Deus. Tem uma paz, tem algo que está fluindo, é algo de Deus que está fluindo sobre a minha vida. Agora, nós não podemos de forma nenhuma manipular pessoas, usar pessoas para a questão de dinheiro. Meu irmão, se você tem qualquer situação, pastor, minha situação está difícil, agonize diante de Deus, para você não agonizar diante de pessoas. Meu irmão, Deus pode mudar a tua situação. Ore para Ele, porque Deus quer mudar a tua situação. Diga glória a Deus. Outra situação, meu irmão, nunca ostente nas redes sociais. Meu irmão, não caia nessa besteira de você prosperar para mostrar para alguém que você prosperou. Não caia nisso. Irmão, vamos falar a verdade. É muito feio isso. Se ostentar o relógio, ostentar o carro que você comprou, ostentar... Meu irmão, o que você vai postar? Não posso postar? Não posso, mas como uma lembrança, como uma recordação. Mas não posso para dizer assim, agora eu vou fazer inveja. Agora, meu irmão, isso é a coisa mais boba do mundo. Porque isso revela o coração da gente. Mas isso são algumas armadilhas que o nosso coração cai. Esses dias eu pensei nisso, porque esse dia eu fui fazer um pão caseiro, mas fazia muito tempo que eu não fazia pão, muito tempo, e estava um tempo frio, e eu fui fazer na correria, e na correria eu errei o fermento. Eu coloquei metade do que deveria ir, e esse pão foi, não crescia, assei. Pensa no negócio feio. Pensa. Ainda bem que eu tenho a Débora é espetacular. Ela fala, pai, mas tá gostoso. Ela sempre dá um jeito de incentivar. Mas eu fiquei inconformado com aquilo. Eu falei, gente, onde que eu errei e tal? Eu falei, amanhã eu vou fazer de novo. No outro dia eu fiz de novo. Mas aí foi diferente. Eu entendi o erro, eu entendi onde eu tinha falhado. Eu fiz o pão, no outro dia esse pão cresceu. Ficou coisa mais linda. Eu falei, agora eu vou postar na internet. Aí Deus falou assim, por que você não postou o outro? Você entende como que nós somos, meu irmão? A gente quer ostentar aquilo que deu certo, mas não mostra aquilo que deu errado. E aí no final das contas, não mostrei nenhum. Porque às vezes a gente vive, isso é uma armadilha para a gente. Por que isso é uma armadilha para a gente? Porque se você só posta coisas boas, se chegar um momento da sua vida que você tiver que trocar de carro, talvez para andar num carro mais simples que você vai construir, ou veio uma enfermidade, talvez isso vai ser uma morte para você. Irmão, se algum momento da vida, de repente você está aqui e fala, pastor, olha, eu estou estourado no cartão de crédito, estou devendo 20 mil, 30 mil, o que eu faço? Você tem um carro, está com um carro zerão, bonitão, vende. Vende. Porque essa tua ostentação vai te levar para o buraco. Então tem gente que está muito preocupado com aquele status, com aquela coisa, meu irmão, e isso é a coisa mais terrível que alguém possa fazer. Se você gosta de coisa boa, não, eu tenho coisa boa porque eu gosto, mas não ostente isso, não precisa se mostrar, dizer que o teu emprego, dizer o quanto você ganha, dizer o que, olha, tirar foto disso, isso é um perigo, por quê? Porque o nosso valor está aqui dentro, meu irmão. Eu posso estar num carro novo e posso amanhã ou depois andar no Fietinho, talvez 97, ele não muda quem eu sou. Eu continuo sendo o pastor Alexandre, que vem aqui, que prega. Continuo sendo esposo da Juliana. Continuo sendo o pai da Débora, do Samuel. E isso, meu irmão, mas o que as pessoas vão pensar? Oxe, mas às vezes o boleto está desse tamanho. Se furar o pneu, dá para escorar com o boleto aqui, para trocar o pneu. E às vezes você está tão preocupado com, meu irmão, isso tem levado muita gente para um buraco. Estou mentindo, meus irmãos? Não tem problema, eu vou vender o carro, comprar uma motinha agora, eu vou fazer. Não caia nessas armadilhas do nosso século.
Porque nesse século as pessoas acham que o nosso valor, que o teu valor está naquilo que você tem e naquilo que você possui. E não é isso. O teu valor está em quem você é. O teu valor está no teu caráter. O teu valor está na tua história. O teu valor está em você ser um filho de Deus, você ser uma filha de Deus. Então não tem problema. Não tem problema. Nós tivemos irmão da nossa igreja que teve momentos que veio a crise, perdeu o emprego e foi trabalhar de empacotador no mercado. Qual é o problema? Qual que é o problema, irmão? Nenhum. Eu estou aqui à noite, estou pregando, estou com minha camisa, tudo. Esse dia eu fui numa loja aqui e sempre que eu vou lá o dono me cumprimenta. Ô pastor, tudo bem? Tudo bem? E esse dia eu fui lá. E eu estava lixando, aqui a salinha do fundo, eu pintei a salinha, estava lixando, então meu cabelo estava igual o Gasparzinho, todo branco, cabelo branco, chinelo, camiseta rasgada, e faltou um negócio, fui lá na loja, eu passei, ele nem olhou para mim, ele nem me reconheceu. Pastor, você tem problema, dificuldade de entrar no lugar? De jeito nenhum. O duro, meu irmão, é melhor uma roupa talvez rasgada, você esteja trabalhando, mas isso não mudar o teu interior, do que às vezes eu querer mudar o meu exterior, eu tampar a minha podridão com algo chique, algo que quem vem dar golpe, meu irmão, não vem mal vestido não, tá? E a gente cai nessas armadilhas. Às vezes você entra numa dívida de um carro que você não podia. Às vezes você entra na dívida de uma casa que você não poderia. Pastor, estou construindo minha casa. Está lá, meu irmão. Ergui, agora vou colocar o telhado. E aí? Não sei, mas está lá. Você não terminou? Não terminei. Por quê? Porque eu só posso fazer aquilo que eu posso fazer. Porque tem um monte de gente aí, meu irmão, que se o homem falar para a mulher, meu bem, o banco toma. De tão enrolado, tem gente na sociedade, tem gente que está aí, mas não caia nessa armadilha. A melhor coisa para você prosperar é você ter uma vida simples. Meu irmão, a pessoa simples é a pessoa mais feliz. A pessoa simples é a pessoa que sempre está de bem com a vida. Porque se ela comer picanha, tudo bem. Se ela tiver que comer um cachorro-quente, ela come o cachorro-quente, não tem problema nenhum para ela. A vida, ela fica muito mais leve. Muito mais leve. Isso aqui tem gente que tem vergonha de mostrar a casa. Eu não quero receber ninguém. Meu irmão, para com isso. Tudo isso é besteira. Seja quem você é. Mostre a tua história. Mostre onde você mora. Mostre onde. Não precisa deixar o carro 3 quarteirão para ninguém ver o teu carro e chegar. Não, mas pode mostrar, não tem problema. Porque aqui você não é valorizado pelo aquilo que você tem. Aqui você é valorizado por aquilo que você é. A pessoa que você é. Sabe as pessoas, nós tivemos dificuldade na igreja. Eu tive algumas pessoas que saíram da igreja porque tinham uma condição melhor e queriam ser tratados de uma forma diferenciada dos outros irmãos. Aí veio falar para mim, pastor, o senhor não tratou, meu esposo chegou e o senhor não foi dar uma atenção para ele. Eu falei, está enrolado, que eu não vou fazer isso nunca na minha vida. Nunca. Não, mas eu queria que você, então essa tua expectativa, eu não vou conseguir suprir. Se você acha que pelo dinheiro que você tem, pelo recurso, eu vou te tratar diferente dos outros irmãos, aqui não tem isso. Aqui eu trato você o seguinte, se você é chato ou legal. Aí isso eu faço questão, meu irmão. Tem gente que não quer estar perto, não. Tem gente que é chato mesmo, é difícil. Você corta assim, chega, às vezes, de uma disfarçada, não é questão. Mas tem gente que é chato. Mas nunca por questão financeira. Sabe por quê? Porque aqui todos nós temos que ser pessoas iguais. Porque o Evangelho não trata pessoas com diferença. O Evangelho não trata gente diferente de jeito nenhum. Para a gente encerrar aqui, nós precisamos definitivamente praticar a doação. Diga assim, eu preciso praticar a doação. E isso, meu irmão, é um exercício de vida. A doação é um exercício de vida. Eu
coloco no meu coração a ser alguém generoso. E isso eu vou praticar. Você nunca vai melhorar se você não praticar. Por exemplo, Deus pode dar o dom para alguém tocar? Sim ou não? Sim ou não? E como que ele vai desenvolver esse dom que Deus deu? Praticando, tocando, não é? Deus pode dar o dom de cura para alguém? E como que ele pode desenvolver esse dom? Usando? Chegando em alguém orando, tal, Deus toca, Deus vai curar todo mundo? Não, mas ele está exercendo a fé, ele está acreditando e Deus vai tocando pessoas. Meu irmão, você sabia que na Bíblia, em Romanos, a Bíblia diz que existe o dom do doador? Existe o dom do doador. É um dom igual ao dom de música, igual ao dom de profecia, igual ao dom de falar em línguas. É um dom. E como que a pessoa exercita esse dom na vida dela? Praticando. Eu queria ter um dom desse assim. Eu falo, Deus, eu estou falando, Deus, me dá esse. Por quê? Porque à medida que você desenvolve esse dom, Deus vai acrescentando ainda mais na sua vida. Meu irmão, para a gente finalizar, por que nós falamos da história de Tomé? Tomé é esse discípulo que ele não consegue crer antes de ver. E tem muita gente que não vive um milagre, porque ele precisa primeiro ver, ele quer, mas nunca Deus vai agir nessa dimensão. Como que Deus age? Primeiro pela fé. Pela fé você primeiro crê, e porque você crê, porque você obedece, você então vê o milagre de Deus acontecendo. Então quando nós falamos dessa questão de você ter uma vida abençoada, de você ser fiel, porque você fala, meu Deus, o dinheiro está aqui, eu vou tirar o dinheiro e agora vai fazer falta. Se você pensar assim, é porque você não tem fé. E se você não tiver fé, não tem como você viver um milagre de Deus. Ah não, Deus, quando sobrar, você também não dá, meu irmão. Porque tudo que nós devemos fazer por fé e por obediência a Deus. Então não tem como você se mover na tua vida a não ser por fé. Então eu vou agindo, eu vou obedecendo, e à medida que eu vou agindo, eu vou vendo o sobrenatural de Deus acontecendo. Esses dias, um empresário disse assim, pastor, estava um tempo difícil assim, e eu estava até orando a Deus, mas aí eu tomei uma decisão. Pedi para o funcionário, disse assim, ó, qual foi o faturamento esse mês? Ele disse tanto. E a pessoa falou que imediatamente ela pegou e entregou o dízimo referente à empresa. E falou assim, pastor, foi a coisa mais surpreendente. Não estava fácil, mas eu falei, eu vou cumprir aquilo que Deus pediu, eu vou ter fé. E a pessoa fez, e ela falou que questão de pouco tempo, não sei se foi questão de minutos, de algumas horas, as coisas começaram a entrar, os negócios começaram a desenrolar, as coisas começaram a fluir. É como se as comportas do céu fossem abertas. Falei, pastor, que coisa. Agora, essas bênçãos já estavam esperando. O que estava retendo? Muitas vezes a nossa falta de fé está retendo aquilo que já está preparado para nós. Aquilo que Deus já tem para a nossa vida. Então diga assim comigo, eu preciso vencer a incredulidade. Diga assim, eu preciso acreditar no sobrenatural. E diga assim, eu preciso crer nos milagres de Deus. Isso que nós precisamos para a nossa vida. Eu queria ler esse último versículo, Malaquias, capítulo 3. Malaquias capítulo 3, ele é muito profundo. Malaquias capítulo 3, vou ler os versículos anteriores aqui, que diz assim, o verso 10 diz assim, ó, tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diga assim comigo, se o fizerem. Quem que está dizendo aí? O que diz o texto? Quem está dizendo isso?
diz o Senhor dos Exércitos. Então quem está dizendo, meu irmão? O Senhor dos Exércitos. Ele diz: abrirei as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão de abençoados, pois a sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo assim: traga os dízimos à casa do tesouro. Por quê? E ele diz assim, ó: põe a minha prova. O que significa pôr Deus à prova? É dizer assim: Deus, o Senhor está dizendo que o Senhor vai abençoar. Eu duvido. Então eu vou fazer, e Deus está dizendo assim: eu quero ver se o Senhor vai fazer. É isso que Ele está pedindo para nós fazermos com Ele. Por quê? Porque muitas vezes a nossa incredulidade bloqueou o céu sobre a nossa vida. Mas Deus está abrindo o céu sobre a tua casa, para você viver um novo tempo, para você não viver mais debaixo de dívida, de escravidão, um coração preso. Mas se prepare por portas que irão se abrir sobre a tua vida. Quantos creem, diga aleluia no nome de Jesus e aplauda Ele. Aleluia.